Nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, pregando o evangelho, mas não o evangelho vestido da religiosidade hipócrita dos fariseus contemporâneos, mas o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a questionar, a lutar pela verdade. Nós não podemos ter medo de processo. Não um cristão que diz que morreria nas arenas. Se tem medo de processo, imagine de arena. Mas entenda uma coisa, o canal da Maranata não caiu por causa de mim. O canal da Maranata caiu por uma ação de Deus. Muito bem, Júnior, já estamos ao vivo. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos tentar fazer essa transmissão aqui. O Júnior está com algum probleminha lá na internet dele, vamos ver se vai dar certo. Mas, como eu havia anunciado, nós tivemos hoje a notícia de que a conta do YouTube da Igreja Cristã Maranata foi encerrada e o Júnior vai explicar a razão por quê. Agora, antes do Júnior falar, antes de eu passar a palavra para ele, eu quero passar para vocês, não sei se vai dar para vocês ouvirem o áudio do Josias Júnior hoje, na transmissão, num culto que eles fizeram, né, pela Rádio Manaim, dizendo que foi um problema técnico. Veja só se vai dar para vocês ouvirem aí, então, a explicação do Josias Júnior. Você está me ouvindo, Júnior? Vou passar o áudio do Josias. Estou ouvindo perfeitamente. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Manaim, como eu falei mais ou menos uns 20 minutos atrás. Os irmãos estão entrando nas nossas redes sociais e perguntando o que aconteceu com o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós estamos aqui com o nosso pastor Josias Júnior, aqui que é na direção da Rádio Manaim, TV Web Manaim, está conosco aqui e vai dar essas informações do que está acontecendo. Pastor, fique à vontade, pastor Josias Júnior. Irmãos, a paz do Senhor, paz do Senhor Elias, a gente entra aqui ao vivo, né, em caráter excepcional, para transmitir uma informação para os irmãos. É o seguinte, nós estamos tendo um problema técnico, e isso é passível de acontecer, no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Se você entrar lá no YouTube, onde você tem o canal oficial da igreja, você está acostumado a acessar, você vai ver que tem uma informação lá, o canal não está acessível, certo? Isso aconteceu por conta de um problema técnico que a gente teve, agora já no final da tarde. Então, vocês ouviram aí Josias Júnior dizendo que eles tiveram um problema técnico. Bom, mas não é essa a informação que nós temos quando nós tentamos acessar, então, o YouTube da Maranata. Vou até mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai dar para vocês verem aí, ó. Então, ó, vou tentar acessar aqui um linkzinho, e olha só a informação que nós temos aí. Este vídeo não está mais disponível, pois a conta do YouTube associada a ele foi encerrada. Então, parece que não avisaram para o Josias, né? Não falaram para ele que a conta da Maranata. Então, dizendo para os irmãos da igreja que eles tiveram um problema técnico. Conta encerrada não é problema técnico. Eu já tive a minha conta encerrada e eu nunca disse em nenhum vídeo, em nenhum momento para os irmãos que eu tive um problema técnico. Eu disse o seguinte, que a minha conta foi encerrada porque a Maranata fez uma série de denúncias de direitos, de requisição de direitos autorais e derrubou o meu canal. Mas agora é interessante, né? O feitiço virando contra o feiticeiro. Júnior, você pode então nos trazer as informações verdadeiras sobre o encerramento da conta da Igreja Cristã Maranata? Bem, pastor, primeiro que tudo isso que está acontecendo é triste. E eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de conversa politicamente correta. Isso é triste. Isso é triste para o meio evangélico, isso é triste para mim, que fui criado lá dentro. Eu imagino as pessoas que, queira que não, são massa de manobra, né? Mas que assistem ali uma aula de instrumentos, o trabalho de Libras, né?
Mas a decisão de retirar o canal da Igreja Maranata, ela não foi minha. A decisão foi do YouTube, de forma reiterada, ela vinha se utilizando de documentos, fraudando de forma a induzir o YouTube a erro. O que a Maranata fazia? Ela buscava, primeiro, uma enxurrada de denúncias contra nosso canal, criamos umas 4 canais, ela continuou, mesmo com mais de 1.000 vídeos, ela consegue monitorar todos através de uma equipe que ela tem, e eu avisei que se eles permanecessem com essa postura, o canal ia cair, não faltou aviso, tá certo? E o que acontece? Eles entraram, eu informei o YouTube que os documentos eram falsos. Por exemplo, o contrato de cessão de direitos autorais, e isso eu disponibilizo para qualquer pessoa, o processo de 400 páginas, eu posso encaminhar para qualquer pessoa, sem problema nenhum. O processo é público, tá? Num processo de 400 páginas, já apresentaram documentação acerca do pastor Jonas José Marques, autor do Louvor Aquilo que Fui Não Sou Mais, nem tampouco de sua esposa, a senhora Irene Amorim Marques. Então, o que ocorre? Eu informei ao YouTube que eles não tinham comprovado direitos autorais, porque eles precisariam de um contrato de cessão de direitos autorais. Então, o que acontece? Eu fiz a contranotificação, o YouTube acatou essa contranotificação, assim como acatou a contranotificação do louvor Jesus Quero Amar-te Até Morrer, assim como acatou a contranotificação do louvor do pastor Sérgio Matos, Os Sinais do Fim se Cumprem, assim como acatou a contranotificação do louvor em Logo Jesus. Então, um outro louvor que agora não me recordo, mas em si, acho que um louvor que era da mesma autora de Bodas do Cordeiro. O YouTube acatou as defesas, não só enxergando que houve uso aceitável, como que a Maranata não tinha legitimidade ativa para ingressar com aqueles pedidos. O que é que a Maranata fez? Ela tinha um prazo de 10 a 14 dias para entrar na justiça. Ela pegou e entrou com um processo, e nesse processo ela coloca contratos sem assinatura, e eu peguei esses documentos do próprio processo que a Maranata moveu contra o YouTube, e eu não podia fazer parte do polo passivo, porque eu sou um mero procurador do canal. O canal, desde o início, pertence ao movimento de retorno às escrituras. Tá? Se o canal pertencesse a mim sozinho, eu estaria sozinho nele. Eu não teria pessoas financiando, não estaria com pessoas auxiliando, apenas pessoas que não têm a capacidade, digamos assim, a oratória, a capacidade de verbalização, de ensino, de dar conhecimento, mas que estão nos auxiliando. Então, o canal pertence a todas essas pessoas. Então, esse movimento, eles sabem, porque está na descrição do canal o movimento, mas eles ingressam contra mim, obviamente. E quando eles ingressam, eles entram com essa ação judicial, e no momento que eles entram com essa ação judicial, eu peguei partes desse processo e caminhei o processo inteiro, mas eu deixo aqui algumas partes e informei o YouTube o quê? Peguei os louvores, Aquilo que Fui Não Sou Mais, tanto na área instrumental, como história dos louvores, como em outro, e apliquei 3 strikes informando o quê? Eu não disse, deixar isso claro, que eu era procurador da senhora Irene, como a Maranata está querendo dizer, ou que eu era procurador do falecido pastor Jonas Marques. Eu não disse isso. Eu disse que eu era procurador de um canal só escritura, da rede, da rádio, de todas as nossas plataformas. E que a igreja violou direitos autorais no momento em que ela ultrapassou o seu limite, que era apenas de uso. E ela comercializou, tá certo? Como comercializou outras músicas que não eram delas. O louvor Cristo Vem Me Buscar do Luiz de Carvalho. A Maranata teve tempo de excluir aquele vídeo para evitar o strike. Mas o que ela fez? Ela pegou, deu entrada no ECAD para simular direitos autorais e para fingir para os seus membros que não tinha mentido. Ela faz, ela dá entrada
Ela não conclui os processos competentes. Ela não tem como concluir porque não é dela. Se você jogar, o Cristo vem buscar, se você jogar no seu canal, o Luiz de Carvalho vai receber os direitos autorais. Toda a monetização do seu vídeo vai para ele. A Maranata insistiu naquilo, ela perseverou na mentira. E o que ocorre? O YouTube derrubou lá aquele vídeo. Então ela sofreu um strike, ela apresenta contra a notificação e o YouTube não aceita contra a notificação e não tinha como aceitar. Então ela já ia ficar uma semana fora, faltavam 2 strikes. Então, imediatamente, eu encaminhei ao YouTube defesas e eu denunciei utilizando o próprio contrato que a Maranata, que estava em CPF diverso daquele que era o CPF da pessoa. O CPF que está no contrato, ele não existe perante a Receita Federal. Então, eu encaminhei isso para o YouTube. Tira proveito do fato de que eles ofertaram aquilo a Deus e coloca como se aquilo fosse dela, o que se configura como um crime de falsidade ideológica. E quando ela aplicou alguns strikes em mim, fingindo ter a autorização dos verdadeiros donos da música, que não deram a ela nenhum contrato de cessão de direitos autorais. Deram a ela a autorização de uso e os contratos eram não onerosos, ela não podia sequer monetizar. Então, o que ocorre é que aquilo era um jogo de xadrez. Eu tinha só que esperar eles continuarem insistindo na mentira, até que ponto eles iam chegar, e encaminhei o processo para o YouTube e disse, olha, isso aqui é crime de denunciação caluniosa. Então, o que foi que nós fizemos? Foi dizer o seguinte, olha, tudo que eles fizeram foi uma farsa. Eles entraram na justiça, mas apresentaram na justiça nenhum documento que legitimasse sequer a denúncia dentro do YouTube. Quanto mais a questão lá do processo. Então, se outra pessoa receber uma música, inclusive, que é universal ou de autoria desconhecida, elas colocam como se fosse dela, sem, muitas vezes, nenhum contrato de cessão de direitos autorais. Quando tem esse contrato sem assinatura, como tem um contrato nos autos sem assinatura do Jorge Mar. Outro contrato, eles dão entrada na Biblioteca Nacional, mas não conclui o processo na Biblioteca Nacional. E da Biblioteca Nacional, eles precisam levar ao ECAD, que é o escritório central, né? Que, digamos assim, ele reúne todas as grandes associações. Eu estou aqui, a gente aqui tem, a minha esposa, uma rádio web, que está usando no meu nome a marca Júnior Magalhães. A gente sabe que precisa pagar. Então, no momento em que a Maranata ela finge ser possuidora desses direitos autorais e passa a receber por isso, e passa a aplicar strikes, mesmo sabendo que se trata de uso aceitável, e que ela assina um documento de que tem plena consciência de que aquilo não é uso aceitável. Uso aceitável. Não estamos falando de um leigo que aplicou, nós estamos falando de um advogado. Nós estamos falando do jurídico de uma igreja. Era para eles receberem, ou pelo menos, dividirem a monetização com os cantores, com os irmãos. Por exemplo, Bodas do Cordeiro. A igreja recebe monetização, era para a irmã lá também receber uma parte, a não ser que ela abrisse mão. Mas na declaração, ela não abriu mão. A declaração que consta nos autos, consta que ela deu uma autorização de uso para a igreja. Ela não transferiu os direitos autorais para a igreja. Ou seja, a igreja cristã reformada pode cantar o Bodas. Basta ela ter a autorização da irmã. Não há nenhuma exclusividade da Maranata nessas músicas. Aí o que acontece? Ela temendo perder o canal, quem viu a noite passada, viu ela retirando vários vídeos e colocando outros no privado, achando que eu já não tinha mapeado tudo isso. Entendeu? O YouTube, ele retirou o canal da Maranata. Por quê? Por que ele excluiu a conta? Né? Porque, primeiro, que a Maranata ela fez um contrato com o YouTube. Nós fazemos um contrato de seguir aquelas regras. E, diferente de nós,
que não discutimos as regras, fomos vítimas de uma falsa denúncia, o que derrubou a Maranata foram os documentos da Maranata. Por isso que a conta foi desativada e por isso que a Igreja Cristã Maranata não tem mais o canal. Naturalmente, eles já estão construindo outro canal e isso mostra o quê? Que eles já estão desistindo do outro canal. Eles vão tentar entrar na justiça. Então, vamos explicar bem devagar. Liminar precisa de 2 requisitos: perículo e mora, ou perigo da demora. Quando é concedido isso? Concurso público, quando falta um dia para a prova. Se não fizer, não tem, é irreparável. Pessoa que está no hospital, precisa de medicamentos, não morre, perigo e mora. Ou concede ou pereceu. Não é o caso da Maranata, não há perigo e mora. O outro é a fumaça do bom direito. Não é a fumaça do bom direito. Por quê? Porque os documentos que derrubaram o canal da Maranata foram fornecidos pelo próprio advogado da Maranata. Ele, numa chincana jurídica, para tentar derrubar o meu canal, mesmo depois de o YouTube negar, ele entra com a ação contra o YouTube, dizendo que o YouTube não derrubou o canal desse rapaz. Então, o que é que eu fiz? Foram os documentos da Maranata, que, na verdade, tudo isso se deve ao brilhante trabalho do advogado Isaías. O advogado Isaías, hoje, ele é o responsável pelo fato que a Maranata não tem mais canal no YouTube. Porque, olha bem, ele conseguiu cair em todas as minhas armadilhas jurídicas. Colocar uma frase provocativa, ele cai na armadilha como uma luva. Se precipita e entrega justamente o que eu quero. Ele me forneceu e forneceu ao YouTube todas as provas. Agora, Júnior, então, se eu entendi bem, o canal da Igreja Cristã Maranata, ele foi encerrada, teve a conta encerrada, ela própria produziu provas contra ela mesma. Então, seria isso mesmo? Mas, Júnior, vi agora que a sua imagem melhorou, eu acho que agora vai funcionar. Você pode agora continuar agora e quem sabe, né, a gente consegue entender melhor aquilo que você estava explicando. O que eu estava explicando é o seguinte, que foram os documentos acostados pelo advogado na ação judicial que tramita em Vila Velha contra o Google, contra o YouTube, contra a minha pessoa, que não deveria ter sido parte, no caso, porque eu, por exemplo, quando eu entrei com o processo, eu entrei contra o Google, não entrei contra a Igreja Maranata. Eu entrei contra o Google, porque foi o Google quem retirou. Aí depois caberia ao YouTube, né, entrar contra eles. Mas eles fazem questão de colocar meu nome, né? Eles têm essa paixão aí pelo meu nome. Então, o que acontece? Eu tive que gastar com mais advogados, obviamente, e eles forneceram no judiciário, que eu não sei como é que, assim, eles se habituaram a mentir tanto, que eles nem percebem mais quando mentem, eles colocam documentos que são falsos, eles, sabe, é aquela coisa assim, coloca lá qualquer coisa, o importante é fazer aquele povo gastar com advogado, vamos esmagar, vamos fazer ele gastar com advogado. E aí eu peguei esse documento, mandei pro YouTube e disse, ó, tá aqui, eu pegava, ia lá, via música lá, pegava, strike, mandava lá, olha, de acordo com o documento acostado nos autos do processo tal, eles não são donos, tal, não pode fazer isso, era só, tal, e fizeram isso, aplicaram strike, através de... explicava tudo, e aí o que acontece? Aí os vídeos começaram a ser removidos. O Cristo vem me buscar, é plágio. Então, assim, eu comecei a botar a lei de direitos autorais, e aí resta saber se eles ainda vão querer insistir em querer ir para a justiça. Porque a coisa não vai ser resolvida em Vila Velha. Isso é uma questão que já é para a Polícia Federal investigar. Porque nós estamos falando de diversos crimes. E a mim chegam diversas notícias. A informação que eu tenho é que, em breve, grande parte da cúpula da Maranata vai ser presa. Eu inclusive, mostrei
alguns documentos para alguns irmãos, inclusive mostrei para o Joaquim. Eu disse, ó, Joaquim, tá vendo a operação aí? Ó, é isso aqui. Então vai chegar neles. Vai chegar neles. Entendeu? E outra coisa, nós não queríamos isso. Nós não queríamos isso. Nós queríamos ajudar pessoas. Porque eu costumo dizer assim, meu irmão, você tá bem, tá liberto, não assista nem meu canal. Esquece isso, vai ver sua vida, vai ser feliz. Quanto mais a pessoa pensa em Maranata, mais adoece. Então, meu irmão, você se libertou, amém, glória a Deus, vá viver sua vida, perdoe as pessoas, vá ter saúde. Eu tô aqui, eu fui processado, não tenho mais como chegar agora. Não, agora eu estou sendo processado, eles estão vindo me perseguir. Eles me chamaram para guerra. E eu avisei. Eu tenho um vídeo que eu avisei. E teve gente da Maranata que fez assim. Ah, tá com medo da Maranata? Eu disse, não, eu acho que eles deveriam ter medo de mim, pelo meu histórico. Pelo meu histórico. Eu fiquei 5 anos exilado. 5 anos exilado. E foram coisas muito piores. E foi gente muito pior que caiu. Então, assim, fiz academia de delegado, trabalhei muito tempo na Polícia Civil, trabalhei junto com a Polícia Federal, com a ABIN, tenho mais de 40 cursos na Senasp, sou um criminólogo, eles deveriam ter pensado antes de pegar, entendeu? Eu estava dando assistência às pessoas, eu fui muito educado naquele primeiro vídeo aqui que a gente fez, fui extremamente cordial, eles pegaram, fizeram um recorte e disseram que eu tinha falado aquilo na sua entrevista, sem ter falado. Então, eu percebi que não adiantava, eles queriam a guerra. E aí existe uma máxima, né? Um lema no exército que diz o seguinte, que um exército pode passar 100 anos, 1000 anos sem ser usado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. No livro A Arte da Guerra, nós aprendemos o seguinte. Eu tenho ele aqui em casa. Você tem que deixar o adversário uma saída. Porque se você não deixar uma saída, ele vai lutar até a morte. Então, o que acontece? Quando o BOP, Batalhão de Operações Especiais, que em alguns lugares ainda se chama choque, chega no local, que cercam, eles dão alguma via de saída. Porque se eles não fizerem isso, aquele povo vai lutar até a morte. Então, o objetivo é vencer a guerra. Porque se você quer vencer a guerra sem dar ao outro uma saída, você simplesmente vai se desgastar, porque o indivíduo vai lutar até a morte. Então, o que a Maranata fez com o Reginaldo, com o Joaquim, com o Pastor Solo, comigo e com tantos outros? Ela não deu saída. Ela nos faz lutar até a morte. Por quê? Porque eles não têm sabedoria. Eles são inconsequentes. Eles se alimentam do conflito. Então, olha só, quanto mais se fala nesses assuntos, é pior para eles. Quanto mais eles entram, né, que eles são rancorosos, são conflituosos, é pior para eles. Isso não é pior para mim, para você. A gente já tá, é pior para eles. Então, assim, não estudaram ciência política. Não estudaram Maquiavel. Não estudaram Cardeal Mazarin. Faltaram as aulas de teologia. Sabe? Porque a teologia ela aborda um pouco disso, acerca de estruturas de poder. Sabe? Deveria ter estudado um pouco, porque a teologia ela é interdisciplinar, ela pega outras matérias, mas eles não estudaram isso. E agora foram fazer um enfrentamento com uma pessoa que deveriam ter estudado antes, deveriam ter pego o perfil e ter estudado. Qual o perfil desse rapaz que a gente está indo processar de maneira tão ingênua? O que a gente viu aqui foi o advogado Amaral tentar derrubar o meu canal pequeno sem recursos nenhum, e ele com escritório, com dinheiro, com vastos recursos, ser derrotado, levar 7-1. Foi 7-1. Advogado da Maranata é fraco. É fraco. A Maranata é mal assessorada, porque ela contrata pessoas baseadas em interesses pessoais.
há um amadorismo incrível. Eles estão usando a Rádio Manaim agora, né? Começou a usar, não tem quase nada de inscrito. Esse aí, para derrubar, é mais fácil, porque não está nem monetizado. Então, se fizerem presepada de novo, para derrubar é no instante. E derruba, sabe aonde? Na hora que o gente estiver pregando. Aí derruba. Puf! E eu sei como fazer isso. Porque eu tenho documento, porque eu consigo enxergar as falhas. Eu consigo enxergar. Eu tenho uma formação jurídica. E subestimaram essa formação jurídica porque achavam que eu era só um teólogo ou que eu era só um doente de Parkinson. Eu estou aqui com minha bengala. Né? Uma nova aqui, bem bonita, que minha esposa comprou. Que ela pediu para me arrumar. Né? Que ofende, né? O marido sendo chamado dizendo que o urubu vai comer o marido, que o marido está acabado, né? Aí ofende, né? Mas é interessante, assim, porque eu não me ofendo com isso, mas isso machuca a família. Olha só, meu canal foi derrubado, não, meu canal foi só bloqueado. Todo dia de manhã eu realizava culto. E as pessoas assistiam culto, 5 horas da manhã. Meus filhos participavam disso. Eles não estavam nem aí. Com o trabalho de Parkinson que eu realizo, eles não estavam nem aí para isso. Então, assim, a Maranata, ela na arrogância dela, na prepotência dela, e quando a gente fala Maranata, tá falando da seita, da liderança, ela achou que podia fazer esse enfrentamento. E aí eu gravei um vídeo, esse vídeo tá lá, os irmãos podem ver, eu disse assim, vocês vão querer realmente enfrentar? Aí eu ainda disse assim, eu estou dando um prazo para vocês retirarem o processo. Agora, depois que eu gastar com o advogado, encerrou. Aí a gente vai para um embate. Porque até então, meu objetivo era só socorrer pessoas que eles destruíram, que eles machucaram, que eles maltrataram. Era só socorrer gente. Esse era o objetivo. Que esse é o seu objetivo também. O nosso objetivo é ajudar pessoas. A gente não está aqui para tirar ninguém da Maranata. Eu, aliás, nem entendo porque o pessoal da Maranata vem assistir nossos canais. Porque se eles estão tão bem firmados na fé deles, eles não precisam ver nossos canais. Aliás, é até orientação da igreja deles, não vir assistir. Os nossos canais é feito para pessoas que já passaram lá 20 anos, que foram exploradas, que viram dons mentirosos, que presenciaram corrupção, que presenciaram adultério, entendeu? De um ônibus cheio de pastores que um monte de gente morreu e que eles escondem isso. E se fosse outra denominação, o judeu ia estar lá falando, entendeu? Aí o que acontece? A denominação, ela simplesmente ela parte para um tipo de enfrentamento que eu avisei. Como é que você vai processar um indivíduo que trabalhou em serviço de inteligência, que ninguém conhece a história dele, não tem um policial aqui de Alagoas que saiba a minha verdadeira história, que não sabe o que eu estou fazendo, que não sabe que tipo de escolta eu tenho ou não tenho, que não sabe que tipo de político ou que tipo de relações. Porque eu procuro, acho que deve se estudar antes aquela pessoa que você for mexer. Pesquisava no Google, pelo menos, meu nome. Porque eu só queria ajudar a gente. Eu não queria essa situação. Eu não queria. Minha esposa todo dia reclama. Você podia estar bem, dando aula, falando da ordem de Melquisedeque que você gosta de falar, falando do cânon etíope, e você está nisso, está se desgastando. Eu não queria estar, eu fui arrastado para isso. E aí, qual é o resultado disso? Né? O Gedeuti está desmoralizado. Por quê? Porque o advogado dele é fraco. É fraquinho. É fraquinho mesmo, fraquinho. Sabe? É um menino. Sabe? Com todos os recursos do mundo, apanhou para um parkinsoniano que, como eles dizem, só falta os urubus comer de tão mago, seco, que precisa de uma bengala para andar, que não tem recursos financeiros, que fala de um celular de R$ 130 e que veio comprar um notebook agora recente. Conseguir apanhar para uma pessoa assim, com recursos, com dinheiro, com altos salários, com saúde, 7-1.
7-1. A Maranata está apanhando de 7-1. Então me perdoe pelas expressões. Eu não estou aqui me vangloriando de nada, não. É que toda hora eu sou agredido, toda hora vem falar da minha doença. Mas o rapaz com Parkinson, né, doente, né, que eles disseram, tirou o canal deles. Isso mostra o nível de incompetência. Você não conseguir nem... Sabe, é como na Olimpíada, que eu estou assistindo aqui as Olimpíadas, meu filho está aqui com a bandeira do Brasil bem grande, inclusive. É como um deficiente, ou né, um deficiente da Paralimpíada, sem recurso nenhum, e enfrentar um supostamente eficiente na prova dele e ganhar de lavada. E ganhar de lavada, de lavada, assim, sabe? Toda hora o indivíduo caía na armadilha. Era uma coisa impressionante, parecia que eu estava lidando com um garoto de 18 anos. O advogado é muito fraco. É muito fraco, se envolve emocionalmente. Se tem uma coisa que os advogados aprendem, que nós não podemos nos envolver emocionalmente com aquilo que estamos fazendo. Ele se envolve emocionalmente, faz besteira, faz falsas denúncias, ele nos municia. O que acontece é o seguinte, eles ludibriaram o YouTube para o YouTube aplicar strike em mim. Então, o meu canal já ficou sem postar por culpa deles. Eu consegui me defender e provar que aquilo era uma fraude. E o YouTube percebeu que era uma fraude. Aí o YouTube remeteu para eles. O que é que o YouTube esperava? Que, acabando o prazo, eles não entrassem na justiça. E você não vai entrar com processo falso. Eles entraram na justiça com processo, com documento. O que ela fez? Ela chegou para o YouTube e disse o seguinte, aplicou 2 strikes em mim, dizendo assim, o autor tal, não tinha autorização para usar este louvor. Jesus quer amar até morrer. Eu não usei o louvor. A lei de direitos autorais deixa claro, questão de uso aceitável, gravações em locais públicos, era um instrumento lá tocando lá atrás, porque o que acontece? Toda vez que o judeu te berra, todas aquelas abominações que ele vomita, né? Ele coloca um fundo musical por trás. Aí quando você vai mostrar o que ele falou, aí eles alegam que aquele fundo musical a gente está usando. Quando a gente não está usando aquele fundo, a gente está usando a fala dele. Então, o YouTube entendeu. Só que o agravante foi o seguinte, é que eles apresentaram, né, que como se eles tivessem o contrato de cessão de direitos autorais, que seria exclusivo deles, para eles poderem aplicar. Eles não tinham. Caberia à irmã mesmo do louvor aplicar, mas ela não iria aplicar até porque não houve violação. E aí o que acontece? Ela pega, aplica o strike. O YouTube percebe que é uso aceitável. Eu digo para o YouTube, ó, isso aqui é falso. Ele só tem autorização de uso. Ludibriar o YouTube. Aí a Maranata, ela finge que está certa, aí ela vai lá, ameaça o YouTube. Eu tenho uma conversa, eles, de maneira muito indireta, tal, eles começam a colocar um monte de artigo do Código Penal, assustando o funcionário do YouTube. Aí o YouTube resolveu dizer assim, ó, resolve isso na justiça. Aí eles foram, entraram na justiça, colocando esse louvor, e colocaram a declaração de que eles só tinham direito de uso. E o detalhe, declaração de não onerosidade. Ou seja, não tinha direito autoral nenhum. E ainda levaram isso para o juiz. Eu peguei aquele documento, cheguei lá no YouTube e comecei a aplicar strikes, ó, o que eles fazem. Aí aleguei que houve grave violação às regras da comunidade. Aí o que acontece? O outro foi aquilo que eu fui, não sou mais. E 400 páginas não apresentaram o documento do Jonas José Marques. Eu fui lá, peguei os 3 vídeos, apliquei os strikes, dizendo assim, olha, nesse processo de 400 páginas, eles não mostraram. Se eles não mostraram, eles não têm direito. E aplicaram strike em cima disso. O YouTube foi lá, puff, nos 3 canais. Nos 3 vídeos, perdão. Então, aí tem outro detalhe. Acho... Sinais de ofício incumprem. Olha só que erro bizarro do advogado. Na Maranata existe um parecer jurídico de que
os louvores do Sérgio Matos não tem, a Maranata não tem, ela tem o direito de uso, mas o que o Sérgio Matos assinou não dá a ela poder sobre terceiros. Um parecer jurídico da própria Maranata dizendo isso. E ele, de forma equivocada, colocou no processo. Eu peguei esse parecer, encaminhei para o YouTube também. Eu fui pegando partes do processo e encaminhando. Aí o que ele fez? Esse já é outro louvor, né? 2 foi Jesus que era mato e morreu, sinal de difícil culpa, aquilo que eu fui não sou mais. Aí teve outro que foi... Teve 2 daquela irmã do louvor Bodas, que ela também não deu nenhum termo. E teve um que foi do Jorgemar, que o Jorgemar, sim, concede, é o único que concede termo de cessão de direitos autorais. Só que o Jorgemar, eles botaram primeiro no processo com as 100 páginas para gerar a fumaça do bom direito. Só que o Jorgemar, ele concede outros louvores, não no louvor que apareceu no YouTube. Aí que eles já entraram na Biblioteca Nacional. Pouquíssimos louvores, eles já concluíram. Tem lá até um parecer da Biblioteca Nacional dizendo o seguinte, olha, vocês têm 60 dias para acostar os documentos aqui. E eles não fizeram nada, eles dão entrada e deixam o processo pendente. Dão entrada no ECAD e deixam o processo pendente. Aí o que acontece é que quando vou ver, não tem assinatura do Jorgemar. O processo é assinado pela Maranata, pelas testemunhas, e não é assinado pelo Jorgemar. Aí eu fiz um vídeo gravando sobre isso, aí o pessoal da Maranata imediatamente já foi denunciar o YouTube, que eu estava expondo a intimidade das pessoas. Aí o YouTube mandou rever, aí eu botei uma tarja lá por cima, tal, ou seja, eles querendo esconder das pessoas as suas fraudes. E eu disse para o YouTube, o processo é público, esse processo não é segredo de justiça. Aí eu fui lá para cobrir e tal, aí teve uma parte do vídeo que apareceu um CPF lá, aí eles já entram como se fosse o CPF deles, com violação de direitos, né, de privacidade, aí um vídeo foi retirado, aí eu também não estava nem aí, eu disse, ó, deixa, não recebi nenhum tipo de punição por causa disso, porque foi uma coisa muito mínima, né? E aí o que acontece? Olha só, quando nós denunciamos, o Cristo Vem Me Buscar, que eu fiz um vídeo, e que o pastor Solo também fez aquele vídeo, lembra disso? Ali eles tinham que ter feito o quê? Excluído o vídeo. Se eles tivessem excluído o vídeo, não teriam levado o strike. Mas para insistir na mentira, sabe o que eles fizeram? Deram entrada no ECAD, só entrada, porque fica lá pendente, eles não terminam, eles pagam a taxa, assim, você dá entrada, vocês pagam a taxa, dá entrada. E depois eles deixam lá pendente. Para transparecer para o povo que eles não tinham mentido. A preocupação era tão grande em mentir que eles arriscaram isso. Aí eu cheguei lá, strike. YouTube, na hora, esse aí, nem contra notificação, o YouTube ia aceitar deles. Por quê? Porque tinha sido totalmente aquilo que foi colocado, estava claro que era do Luiz de Carvalho, e eles deveriam ter excluído antes de levar o strike. Eles não excluíram. Aí depois, eles entraram na justiça ainda. Qual era a deles? Se eles aplicaram os strikes, e se eles não queriam apresentar o documento do Jonas Marques, que eles tinham pavor de apresentar esse documento, mas eu já tenho o documento da esposa, aliás, não sei se é esposa mesmo, né? Eu tenho um documento de uma pessoa como se fosse esposa, não sei. Eu vou achar, já estou próximo de pegar certidão de casamento e vou ver tudo isso direitinho. Mas o que acontece? Eles poderiam não ter colocado nos autos o louvor aquilo que fui não sou mais. Porque tinha outros louvores. Já que eles não queriam apresentar a documentação do Jonas, não botava. Botaram aquilo que fui não sou mais. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, 3 strikes no aquilo que fui não sou mais, baseado num processo de 400 páginas que não mostra. Aí eles foram fazer uma contra-notificação mandando documentos da senhora Irene. Então, olha só, pastor. Eles tiveram tempo de resolver, mas eles foram insistindo na mentira, insistindo na mentira, insistindo na mentira. De uma forma, assim, absurda. E aí, o que acontece? O trabalho do advogado deles, eu já tinha colocado no Facebook, eu disse, olha, esse advogado vai gerar queda do canal, ele vai gerar queda do canal, porque eu vou ser obrigado a me defender. E a defesa vai gerar queda do canal da Maranata. E foi o que aconteceu. A incompetência do advogado, muito incompetente, porque assim, ele poderia não mentir, mas parece que é vício, né? Parece que é vício, há um vício na mentira já. Então ele poderia ter o quê?
apresentado não esses documentos, eles poderiam ter colocado só o do Jorgemar, né? Nos autos. Mas por que eles não colocaram? Porque seria só um strike. E um strike não ia retirar meu canal. A loucura para tirar meu canal era tão grande que eles perderam deles. Júnior, é um negócio realmente assim impressionante. E a gente, assistindo a tudo isso, mesmo à distância, eu entendo bem o que você está colocando, porque a Maranata já fez isso comigo, né? Já derrubou um canal meu, usando informações que nós acreditamos que não eram honestas, né? Com pedidos que não eram honestos. Mesmo assim derrubou, continua tentando, como eu disse, somente de ontem para hoje, 3 notificações do YouTube de ataques ao canal da Maranata, reivindicando questão de privacidade, de coisas tido, ou seja, nossos canais, eles são atacados o tempo todo, a gente tem que ficar se defendendo, é uma coisa, assim, realmente desgastante, mas eu acredito que a Maranata, ela como ela tem muitos recursos, ela imagina que ela vai nos vencer pelo cansaço. Irmão, honestamente, a questão é o seguinte, nós estamos numa questão espiritual, não vai ser pelo cansaço. Quem vai vencer é a verdade. Mentira tem perna curta. Desta vez, feitiço virando contra o feiticeiro. Então, não adianta, você tem que estar do lado da verdade, porque do lado da verdade, você vai estar bem. Agora, se você se posicionar do lado da mentira, vai ficar complicado, porque é espiritual. Mas, Júnior, nós temos que dar para você aí os parabéns, né? Porque por resistir tanto, né, como se fosse aí, né, nós temos o Golias, o Golias, né, o gigante, né, esse gigante que tem dinheiro, que tem poder, que tem entre as suas membresias, na sua membresia tem juízes, tem desembargadores, tem gente importante, tem o pastor Carlos Nejar, que é da Academia Brasileira de Letras, tanta gente importante, mas, enfim, nada disso vai resolver se não for pela verdade. E por que é que nós estamos sobrevivendo com tantos ataques de pessoas tão poderosas e tão endinheiradas, né? Nós estamos sobrevivendo porque nós estamos defendendo a verdade. E é isso que é importante. Então, receba aí os nossos parabéns aí por resistir, por, né, estar se posicionando, por estar mostrando a cara, por estar sofrendo com isso, né? Porque é um sofrimento muito grande a gente ter que tentar fazer alguma coisa e ficar o tempo todo as pessoas, né, atacando da forma como eles fazem. Se fosse com argumentos, tudo bem, né? Essa pessoa, como eu falei, ele tem argumentos contrários, apresenta argumentos contrários, diga que os nossos argumentos não são bons, que a nossa interpretação ela não é a melhor, mostre a interpretação que é melhor. Poderia ser assim, né, de um modo saudável, de um modo razoável, mas não, fica aí com coisas que eu julgo que são baixas demais, que não dá para entender. E aí o que acontece, né? O feitiço contra o feiticeiro. Ela ficou o tempo todo tentando derrubar o meu canal, derrubar o seu canal, derrubar o canal Maranata Anátema, e agora, de repente, o que acontece? O canal dela tem a conta encerrada, e pelas práticas dela própria. Então, não foi Júnior Magalhães, né? Que, como você disse, não foi Júnior Magalhães que derrubou o canal. Foi Isaías. Foi o advogado Isaías. Foi o advogado da Maranata que conseguiu essa proeza de derrubar o canal da Maranata. Vejam só que coisa, né? Mas, Júnior, você está de parabéns aí pela sua postura, pela sua, né, dedicação, pelo seu empenho. Só um recado, viu? E só um recado. Eu estou aguardando que retire os processos contra todos os ex-membros. Porque se isso não ocorrer, o canal que eles estão usando agora vai cair também. Não adianta eliminar nada não, vai cair. Vai cair porque afasta a documentação. Entendeu? A não ser que eles não façam quase nada no canal. Mas qualquer coisa que fizerem, qualquer louvor que botar, a gente já tem como provar.
Eu acho que se nós estivéssemos tratando com pessoas com um mínimo de bom senso, o que eles deveriam fazer era isso mesmo, Júnior, é tirar todos os processos, indenizar as pessoas que eles Indenizar, prejudicaram com esses processos, pessoas que gastaram dinheiro exato, com advogado, pessoas que tiveram que se deslocar, indenizar todo mundo pelo valor pelo qual eles estão requerendo das pessoas, né? Então fazer o trabalho deles, pregar lá as doutrinas deles lá tranquilamente, até sim, lembrando sim, que nem eu mesmo estaria, né, desenvolvendo este trabalho, não fosse a Maranata ficar processando pessoas humildes, pessoas pobres, né, como ela começou a fazer. E aí, então, a gente apareceu aí, agora você apareceu aí, mostrou que realmente, mostrou que veio, né, e a Maranata, eu costumo dizer para o Joaquim, ela arrumou um grande problema. posso dizer algo? No dia que a Maranata me Pode. processou, eu disse uma coisa: eles vão ter saudade do pastor Solo, do Joaquim e do Reginaldo juntos. Eles vão ter saudades. Né? Nosso trabalho, um trabalho pequeno, tudo, aí eles foram mexer lá, né, com o Júnior Magalhães. Mas, Júnior, Ô, pastor, agradeço demais. tem uma, Oi, mas tem pode algo falar. que precisa ser dito aqui. Alguns pastores da Maranata tiveram uma ótima iniciativa de criar canais próprios para suas igrejas locais assistirem o culto da igreja local e não assistir o GDOT. Nós temos que elogiar esses pastores. Já estamos achando, não são canais falsos, são canais de igrejas locais. Então, assim, o que a gente pode dizer aos irmãos, que alguns já me perguntaram sobre isso, que os pastores que estão querendo cuidar das ovelhas e se desligar do presbitério, pega os dizimistas da sua igreja local, faz uma assembleia geral de desligamento do presbitério, só os dizimistas, né, que é o que pode assinar, assinam lá aquela ata, registra aquilo em cartório, entra com ação judicial de uso capião, a propriedade do local é da Maranata, mas a posse não, porque ela não cuida do local, ela não limpa, ela não cuida, ela não faz nada, quem faz são os membros locais. Então, comprovado que aquele templo está ali, não é? Há um tempo, em situação de abandono pelo presbitério, porque ele só recebe o dinheiro, quem cuida da igreja local, e que eles efetivamente cuidam, eles podem, por uso capião, permanecer nessas igrejas maranatas, deixar de repassar o dízimo para o presbitério e emanciparem as igrejas em várias partes do Brasil. Então, essa orientação jurídica que eu dou aos pastores, que não querem abandonar as ovelhas. Se você não quer abandonar as ovelhas, está querendo ajudá-las, reúna elas à sua igreja, faz uma assembleia, até porque no sistema da Maranata deixa claro, igreja por igreja, então vocês têm o membro da sua igreja, e aí a Maranata ela vai ter que entrar na justiça e não vai conseguir retirar, porque a posse efetiva é daquela congregação. A posse não é do presbitério, a propriedade é do presbitério, sendo que igrejas com mais de 15 anos pode entrar, inclusive, com pedido de propriedade depois de uso capião. Mas antes de entrar com o uso capião, pode-se entrar com ação reivindicatória de posse. E se o juiz concede essa liminar, faz isso escondidinho, sem nem eles saberem. Conseguiu eliminar, quando chegar um pastor, não, aqui não, a gente vai permanecer aqui, os dízimos já ficam na igreja local, já não manda para lá, já não desocupa a igreja. Então, a orientação que eu dou para os pastores de Maranata, que querem cuidar do rebanho e não querem mais seguir o GDOT, que façam isso, né? Tem coordenadores aí, bons coordenadores, homens íntegros, que inclusive já tiraram até tiro do dízimo mesmo para ajudar pessoas. Eu conheço pastores que fazem isso, eles fazem um jeitinho lá no relatório para o presbitério não saber. Então, para vocês ficarem nessa situação, sabe, do dinheiro da igreja local, ir para advogado como esse, ir para Globo, no seu dia de indo para Globo fazer propaganda para Maranata. A única igreja evangélica que paga a Rede Globo é a Maranata. Aí tem um monte de irmão bolsonarista. Eu sou bolsonarista da Maranata. Não, não tem como. Ou uma coisa ou outra, não tem como, filho. Se você é bolsonarista e tá na Maranata, não tem como. Porque ela paga a Globo. Aí o dinheiro vai para Isto É, o dinheiro vai para Globo, o dinheiro vai para Veja, o dinheiro vai para Gazeta. Meu irmão, nós temos uma pandemia.
A Maranata está dando plano de saúde para os pastores, mas com o dízimo local, vocês conseguem um plano de saúde até uma coisa melhor aí. Volta à igreja local para auxiliar o pastor, vocês conseguem. Para de repassar esse dízimo pro presbitério. Faz isso, ó. A gente está aqui, qualquer coisa liga para mim, que dá um suporte jurídico. Eu passo o telefone do advogado, o advogado vai lá, protocola, eles não vão nem saber. Tá lá no Mato Grosso, no Acre, sabe lá onde faz isso. Portugal se desligou, ficou com todas as igrejas. Então, pastores de Maranata, façam isso. Se vocês não querem deixar o rebanho, se é pelo rebanho, façam isso, mas se desliguem. Sabe por quê? Deixa eu contar um segredo aqui. Isso o Calduro vai entregar todos. Essa turma está lutando para não ser presa. O desespero deles é porque ano que vem tem eleição e eles estão sem número para apresentar. Os políticos vão abandonar, vai acabar verba parlamentar. Eles estão desesperados. Entendeu? Já estão atrás deles, mexeram com o ramo imobiliário. Existem outros empresários que viram, estão de olho para derrubá-los. A pirâmide cresceu muito. Entendeu? E tem muita gente, com a saída da ICR, então, sabe-se já que a Maranata tem menos de 100 mil membros, a Maranata está mentindo, o próximo censo vai revelar isso, e os políticos não vão querer ficar na igreja, que só tem gente, por quê? Ou é funcionário da própria igreja, ou é analfabeto, ou é porque recebe um plano de saúde lá com o pastor, ou é porque o patrão é da Maranata, o parente ali que empregou na esquina da Maranata, porque um pastor da Maranata arrumou um emprego no órgão público que o vereador é da Maranata, só tem gente assim da Maranata. Então, é o recado que eu dou. Caiam fora, porque vocês vão passar vergonha perante a esposa e os filhos de vocês. O Wilson Calduro está entregando todos eles. Júnior, eu até concordaria 100% se não fosse para as pessoas, para os pastores continuarem com a mesma doutrina, viu? Nesse ponto eu vou discordar de você. Porque, olha só, se o pastor, eu acho que se ele realmente ele quer cuidar do rebanho, e se ele já começou a entender que aquela doutrina, ela não é apropriada, isso biblicamente falando, aí eu concordo com você. Então, aí se ele quer realmente buscar de Deus uma doutrina que seja saudável, aí tudo bem, eu até concordaria que ele deixasse, olha, o presbitério vai para lá, essa igreja aqui é que sustenta esse lugar aqui, entendeu? E deixava esse negócio de presbitério para lá, deixava ele reclamar aí na justiça, mas se for para poder aplicar a mesma doutrina, aí eu não vejo vantagem, Júnior. Mas a doutrina que esses pastores seguem é a doutrina dos anos 90. Claro, é a do clamor pelo sangue de Jesus, né? Que nós sabemos que é misticismo puro. Mas essas doutrinas de quinta medida, essa turma não aceita. Quimerismo, eles não aceitam. Quimerismo, quinta medida. Olha, eu não conheço um pastor de Maceió que aceita isso. Não tem um... Eles defendem com medo de perder a função, mas nas conversas, eu já conversei com vários conversaram comigo, agora eles vão fingir que não, vão ficar tudo com medo quando chegar lá na reunião de pastor, que um vai olhar para o outro e dizer, quem foi que conversou com o Júnior Magalhães? A maioria, nenhum deles aceita a quinta medida, diversos pastores que eu não vou citar o nome, vai dizer para mim, Júnior, rapaz, esse negócio satélite acabou com a igreja. E eu era que defendia o satélite, olha só. Porque tinha cada pregador ruim na igreja que eu dizia, não, rapaz, tem que botar o satélite, que se botar esse homem para pregar, pelo amor de Deus. Aí, olha só, esses pastores não aceitavam o satélite. Esses pastores diziam que estava acabando com a igreja. Então, assim, e o pior, sabe uma coisa mais escandalosa que eu ouvi de pastores que foram recentemente levantados? Não deles, né? Que eles já não falam mais comigo, né? Mas quando eles falavam comigo, aquele levantamento que teve agora com aquele juramento, aqueles pastores ficaram constrangidos. Teve pastor que disse que aquilo ali era uma coisa terrível, que aquilo não vinha de Deus. Eles estão lá. Lembra do pastor da Rádio Trombetas? Ofereceram a ele cargo, salário, mesmo ele não acreditando na doutrina. Vários pastores já não creem mais na doutrina da Maranata, não. Tem muito pastor. Tem um pastor que conversou comigo, que ele foi para a ICR, ele não está nem mais na ICR.
mas ele já tinha estudado teologia, ele estava na Maranata, estava estudando teologia, já estava discordando de tudo, era a tempo. Entendeu? Aí ele achando que as coisas iam mudar, não vai mudar não. Você que é pastor da Maranata, não vai mudar não, viu, meu filho? Vai não. Jeito de ti muda não. Vai não. Faça isso, que não quer abandonar o povo. Vai, né? A Bíblia diz, goteja minha doutrina como a chuva, destina minha palavra como orvalho. Então, aos poucos a doutrina vai sendo retirada. A gente já vê algumas igrejas de ICR evoluindo muito. O estatuto da ICR já melhorou bastante. A gente está vendo a evolução. A aula, né? Inclusive agradecer aí o apoio que eu recebi de vários irmãos da ICR, né? Diversas esposas de pastores, inclusive, vieram me adicionar, né? Vieram agradecer pelo trabalho, né? E eu fico feliz porque eu achei que alguns tinham raiva de mim, mágoa, né? Pela minha sinceridade ou sincericídio, né? Mas assim, olha só, a ICR, ela não é aquilo que eu gostaria que ela fosse, mas ela é muito melhor, ou a presbiteriana, ou qualquer outra denominação do que a aceita Maranata, porque elas são instituições religiosas que têm o problema da religiosidade, mas não são seitas, não levam irmãos a tribunais. Quem leva irmão a tribunal não é cristão, só o diabo que lança os cristãos em tribunais. Eu posso ter raiva de uma pessoa, mas se ela confessa que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e é o seu único suficiente salvador, eu não posso levar uma pessoa dessa a tribunal. E a Maranata, o que é que ela faz? Nós estamos em um grupo, conversando sobre as nossas vidas. Nós não estamos falando da Maranata, nós estamos falando sobre as nossas vidas, sobre as nossas experiências, sobre o que vivemos, sobre o que sofremos, sobre o quanto fomos enganados, sobre o quanto fomos machucados e o quanto lutamos para que outros não passem aquilo que nós passamos. Essa é a nossa batalha. Nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, pregando o evangelho, mas não o evangelho vestido da religiosidade hipócrita dos fariseus contemporâneos, mas o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a questionar, a lutar pela verdade. Nós não podemos ter medo de processo. Não um cristão que diz que morreria nas arenas. Se tem medo de processo, imagine de arena. Mas entenda uma coisa, o canal da Maranata não caiu por causa de mim. O canal da Maranata caiu por uma ação de Deus. O canal da Maranata caiu por uma ação genuína de Deus. E na hora que eu me calar, Deus vai levantar outro. Porque o sangue dos inocentes, das ovelhas, chegaram aos céus. Porque essa pandemia é um juízo. E o senhor Gedeuti, o tempo dele está acabando. Ou ele chega num púlpito e diz logo para todo mundo que mentiu, ou a coisa vai piorar. O que nós queríamos é que as lideranças da Maranata parassem de pecar, se arrependessem dos pecados. Eu não quero ver ninguém preso lá, não. Deus está dando a eles tempo para se arrependerem. Deus deu a eles oportunidades e mais oportunidades. Por misericórdia do povo. Mas o coração endurecido de Faraó não aceita. As pragas estão caindo uma após outra. E eles continuam vivenciando esse falso evangelho disfarçado de cristianismo. Transformou pessoas. Eu conheço um amigo meu de infância que eu não o reconheço mais. A arrogância, a falta de empatia, o desprezo pelas pessoas. Então, os irmãos se despertem, porque quem estiver nessa seita, Deus está dizendo, sai dela, povo meu, porque vocês são povo do Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que vocês vivessem um evangelho pleno, e não ficassem no evangelho, ou em uma denominação, ouvindo um senhor de idade, entregue ao adversário, fazendo chacotas, com o espírito daquele igual o que é narrado na epístola de Judas. Murmuradores, queixosos da própria sorte. Aquilo que Paulo escreve ao Timóteo,
quando diz que nos últimos dias virão tempos penosos, que os homens serão arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmos, desobedientes a seus pais, arrogantes, ou seja, sem afeição natural, com aparência de piedade. Irmãos, escuta o que eu vou dizer, eu vou finalizar agora. Falso profeta, parafraseando o que disse Augusto Nicodemos, não vem escrito na testa, falso profeta. Eles usam as nossas Bíblias, cantam os nossos hinos, frequentam as nossas igrejas, usam gravata e terno, mas são falsos profetas porque negam as Sagradas Escrituras e introduzem heresias, encobertamente heresias de perdição. Então eu estou aqui trazendo essa palavra, não sei porquê, de repente senti a necessidade de falar que nós precisamos entender que isso é uma ação de Deus, isso não é uma ação de Júnior Magalhães. Eu só estou vivo pela misericórdia de Deus. Não foi a minha inteligência que fez isso. Não foi a minha capacidade que fez isso. Se eu estou aqui vivo, foi porque Deus me preservou vivo. Deus preservou por misericórdia dele. E quando eu me calar, se eu me calar, Deus vai levantar outro. Se o pastor Saulo se calar, Deus vai levantar outro. Porque é um juízo estabelecido, porque esse juízo está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não voltará vazia. Entenda uma coisa, aos demais pastores do presbitério, que eu vou encerrar agora com isso. O compromisso de Satanás, de Lúcifer, é apenas com Gideoti. E eu falo muito sério. Tem gente que não acredita nisso. O compromisso de Lúcifer é com Gideoti. Quando Gideoti morrer, Lúcifer não tem nenhum compromisso com Daniel Moreira, com Cipreste, com nenhum de vocês. A desgraça vai recair sobre vocês, porque o adversário não tem compromisso com vocês. O compromisso do adversário, inclusive de manter vivo, é com o senhor Gideoti. Claro, debaixo da soberania de Deus, que por algum motivo permite todas essas coisas. A Bíblia diz que a operação do engano vem quando os homens rejeitam a verdade. Amém, Júnior. Muito obrigado. Realmente, você fala com sinceridade e verdade. E sobre as questões que você abordou agora, sobre essas maldições que são lançadas sobre as pessoas, com mensagens da teologia do medo, e sobre o espírito que está em Gideoti, inclusive era o vídeo que já estava programado para ir ao ar hoje, né, 8 horas, e eu passei para amanhã, exatamente para poder conversar com você, mas você antecipou o que eu estou tratando no vídeo de amanhã, que é o espírito que está agindo pela pessoa de Gideoti. E então, se você assistir o vídeo amanhã, se você tiver essa oportunidade, eu sei que você já está bastante cansado, mas você vai ver que nós estamos praticamente assim, com o mesmo entendimento sobre o que está acontecendo. Eu agradeço mais uma vez aí essa sua disposição. Tivemos diversas dificuldades hoje com essa transmissão, não foi? De conexão e tudo mais, mas como você mesmo disse, eu acho que nós não temos recursos, nós não temos, né, toda essa estrutura que tem a Maranata, mas de alguma forma aí Deus está agindo aí, nos sustentando e nos dando condições de, mesmo sem recursos, de estar trazendo essa mensagem para as pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe, e agradeço a todos os irmãos que participaram, né, os irmãos que ficaram chateados, pelo menos parem para refletir sobre tudo aquilo que foi dito, porque vocês vão perceber que há verdade nestas palavras. Amém? Júnior, que Deus abençoe. Irmãos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.